Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso EBD desta manhã, clamando ao Senhor que seja com cada um de nós, que as suas bênçãos, a sua graça e a sua misericórdia estejam sobre nós, que a sua luz esteja nos iluminando e nos guardando. O estudo desta manhã tem por tema o choro do exílio. O texto básico está em Salmos 56, no verso 8. A Bíblia em que estamos meditando é a NVI. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Encontramos na palavra o povo escolhido de Deus sendo conduzido ao cativeiro babilônico. Este foi o tempo em que o povo hebreu do reino de Judá ficou exilado sob o domínio do Império Babilônico. E toda a tristeza desse povo começa quando eles passam a entender que o exílio dos judeus na Babilônia se deu pela vontade de Deus e que isso foi em consequência de sua rebeldia, desobediência e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus, povo escolhido, se afastaram e se esqueceram do Pai, ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. Já não se dava crédito à voz dos profetas, que permaneciam fiéis à palavra, e os pecados em que mergulharam eram abomináveis aos reis, fazendo tudo o que era mal aos olhos do Senhor, como nos mostra a palavra. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Segundo Reis 23, verso 36 e 37. Vemos que seus pais já não respeitavam o Senhor. Havia profetas falando, alertando o povo, pregando o que era reto aos olhos de Deus. Alertavam o povo para voltar de seus pecados, buscando o arrependimento. Mas o povo não ouvia os profetas. Eles eram rejeitados e desprezados. O povo preferia dar ouvido aos reis e seguiam suas crenças e os seus deuses. Mas, ainda que em desobediência, Deus vê nossas lágrimas. Ele sabe o que estamos vivendo e se importa com o nosso sofrimento. Cada lágrima que derramamos está registrada e guardada com o cuidado de um pai. Deus não abandonou seu povo no exílio. Ele permitiu que fossem exilados, mas nunca deles se afastou. O povo se deixou enganar por governantes ímpios. Eram 3 reis: Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Esses eram reis que nada faziam senão enganar o povo. Eram homens usados pelas hostes malignas para afastar o povo de Deus. Eles fizeram com que o povo que foi escolhido por Deus pecassem. E agora esse povo rejeitava o seu Deus para seguir deuses estranhos, dando ouvidos a um falso evangelho e se interessando por falsas profecias. A palavra nos fala de como esse povo estava sendo visto por Deus. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordaram-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta?
Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Jeremias 5, 27 e 31. Para esse povo, a palavra do Senhor era vergonhosa, causava-lhes vergonha ser considerado como povo escolhido, e por isso professavam diante desses reis a sua vergonha, servindo os seus deuses, seguindo e aplaudindo tudo o que faziam, mesmo sendo advertidos pelos profetas de que faziam o que era mal aos olhos de Deus e que sobre eles viria o castigo, porque assim eram vistos pelo Senhor como falsos profetas, sacerdotes dominados pelas mãos desses governantes. Mas era isso que o povo desejava e que ainda em nossos dias deseja. Desprezavam os verdadeiros sacerdotes e profetas, como em nossos dias preferem desprezar o verdadeiro evangelho deixado por Jesus para seguir os ensinamentos de falsos profetas e de governadores e sacerdotes desavergonhados. Mas o que fará o Senhor ao fim disto? O tempo já está nos dizendo, e muito mais tem para nos dizer. Vemos hoje o mundo chorando, como choravam os exilados de Israel no cativeiro. Mas se Deus registrava as lágrimas de seu povo, e hoje está registrando as nossas lágrimas. É porque são importantes para Ele. Deus tem um plano para a vida de seu povo, do povo escolhido, e a tristeza não durará para sempre. Nesse momento de tristeza e de tribulação, pode ser que não vemos o plano do Senhor em tudo o que estamos vivendo, mas saiba que Deus está no controle. Se o buscarmos com sinceridade, Deus vai cuidar de nossa dor, de nossas incertezas, de nossos medos e inseguranças. Diante de Deus, os tempos de tristeza podem ser um grande desafio para a nossa fé, mas não estamos lutando sozinhos. Deus está junto de nós e não irá nos abandonar na dificuldade e no exílio. Mesmo quando não vemos as suas mãos estendidas para nós, Deus está tomando conta de nossas dores, incertezas e aflições. Encontramos o povo de Israel enfrentando o cativeiro no Egito, o cativeiro na Síria e o cativeiro na Babilônia. O povo escolhido agora estava escravizado, era um povo humilhado, pois os escravos eram impostos que vivessem de forma humilhante, já que não tinham mais as suas famílias, pois o povo que era submetido ao cativeiro era um povo derrotado, e cabia à nação vitoriosa selecionar entre os habitantes da nação derrotada prisioneiros para servirem como escravos, ou, no caso das mulheres, como esposas e concubinas. Os homens eram separados de sua esposa, filhos, sabendo que os homens seriam escravos e as mulheres passariam a ser um simples objeto sexual. Sabiam que nada mais possuíam, pois quando uma nação era derrotada, seu território era arrasado e a maioria de seus cidadãos mortos. Os velhos e doentes eram abandonados naquela cidade devastada para que ali morressem. Aqueles que sobravam conviviam com a dor da separação de sua terra natal e com o desespero de não contarem mais com a proteção do seu Deus local, o Deus que eles idolatravam. Esse era um Deus qualquer, mas não contavam também com a proteção do Deus de seus pais. Para eles era como se não houvesse mais solução.
Eles sentiam que Deus não mais se importava com eles. Sabiam que não era o Senhor que havia se afastado deles, mas que eles sim haviam substituído o seu Senhor por deuses. Mas isso não significava ser a verdade. Isso é o coração enganoso, mentindo para trazer o desânimo. Temos que escolher ouvir o que Deus tem para nos dizer. Na verdade, quando uma nação era capturada por outra, as pessoas acreditavam que isso significava que a divindade daquela nação também havia sido derrotada. Mas o nosso Deus, este ninguém derrotará, e o seu povo em desobediência será castigado, mas vigiado pelo Senhor. Vamos à palavra. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tornado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui, Isaías 52, versos 5 e 6. Observe a pergunta contida na palavra: pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Hoje, o mundo está sendo assolado sem nenhuma razão? Sabemos que não, mas ainda assim disse o Senhor acerca daquele povo: eis-me aqui. É assim que o versículo termina. A palavra do Senhor não nos deixa sem resposta. Sabemos que o povo cativo e exilado chorava arrependido de seus feitos e de não terem dado ouvidos aos profetas. E foram estes mesmos profetas que haviam profetizado a destruição de Israel e de seu povo, que profetizou ter o Senhor ouvido o pranto e o lamento de seu povo. E assim profetizou Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Jeremias 50, versos 33 e 34. O nosso Deus não aceita afrontas. Sabemos que Deus estava sendo afrontado pela desobediência de seu povo, que dele se envergonhava e se afastava, seguindo deuses pagãos e estranhos. Mas o Senhor ama os seus e por eles peleja. Veja, o Senhor decretou sentença contra a Babilônia. Convoquei flecheiros contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham o arco, acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Jeremias 50, verso 29. O povo retornou do cativeiro, mas o que nos parece, o arrependimento não continuou fazendo parte do coração daquele povo. Pois agora vamos encontrar 3 tribos de Israel sendo levadas cativas. São elas as tribos de Naphtali, Gade e Ruben, e mais algumas da tribo de Manassés. Essas foram levadas cativas para a Síria, e isso teve uma causa, esclarecendo que nesse tempo este povo habitava em Samaria e que nessa época o reino de Israel já havia sido dividido em 2 reinos: Reino do Norte, que era Israel, e Reino do Sul, que é o reino de Judá e Samaria. Foi invadida e derrotada pelo rei da Assíria. E a palavra nos diz que foi assim que aconteceu. Por isso,
O Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levassem presos, a saber, os Rubenitas e Gadistas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Aia, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. 1 Crônicas 5, verso 26. Até o dia de hoje. Estes jamais voltaram do cativeiro e até os dias de hoje derramam e fazem derramar lágrimas. Isso é algo que vem ocorrendo através dos tempos. Eles são perseguidos. Encontramos Israel agora sendo levada para o exílio. E este cativeiro que agora era imposto ao povo de Israel era a consequência da idolatria que praticaram ao adorarem deuses pagãos, pela descendência da palavra e dos alertas que eram feitos pelos profetas. Esse comportamento atraiu o castigo do Senhor sobre eles. O povo de Deus sempre se mostrou desobediente, o que acontece até os nossos dias. E essa palavra eu encontro já no Novo Testamento que diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7, verso 51. É o povo que continua resistindo a Jesus, desobedecendo, são desobedientes e amigos da idolatria e do pecado, e por isso estão sob o juízo de Deus. Foram duas capitais derrotadas e destruídas, seu povo levado cativo, e Samaria era a capital do reino do norte, enquanto Israel do reino do sul. E assim a queda dessas capitais representava uma grande derrota. A palavra sempre sendo falada pela boca dos profetas, advertências sendo feitas, como em nossos dias. Mas quem quer ouvir? Assim, o povo de Samaria e de Jerusalém, conforme foi destacado no início desse estudo, foi levado cativo no reinado do rei Jeoacás para o Egito, no reinado de Joaquim e no reinado de Zedequias para a Babilônia. Com os exilados foram levados para o Egito também Baruque e Jeremias. Os profetas também foram levados cativos para o exílio. Para os cativos que foram levados para a Babilônia, foi um tempo terrível, pois que eram humilhados, maltratados, insultados e muitos até apanhavam, sem falar que se sentiam esmagados pela culpa, pois a lembrança da destruição do templo era uma culpa que carregavam, e muitos foram aqueles que morreram sem voltar a Jerusalém, sem voltar a ver a sua terra natal. E a culpa os levava a chorar constantemente, pois a dor os levava a se sentirem distantes da presença de Deus. Choravam e se lamentavam. Isso o salmista nos revela no Salmo 137, do verso 1 ao 4. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das suas canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Choram no exílio, choravam por suas culpas. Muita da dor sofrida por aqueles exilados foram declamados nos salmos. Havia momentos de esperança e momentos de desânimo, mas no salmo de número 42 encontramos um suspiro do salmista
para que tivesse um novo encontro com Deus. Vejamos as lágrimas que são por eles derramadas em dores e lamentos. Assim nos fala o Salmo de número 42. Sem água não podemos viver. E eles declaravam que necessitavam de Deus como da água. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Verso 1. O templo havia sido destruído. Eles sabiam que naquele lugar não mais iriam adorar o seu Senhor. O verso 2 nos fala: a minha alma tem sede de Deus, no Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Estavam distantes de Jerusalém, no exílio se adorava a outros deuses, e saber que seu templo estava destruído os esmagava. E assim nos fala o verso 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O salmista se alimenta do pão de dores, pois sabe que foi por não terem ouvido os profetas e pela desobediência tinham que comer e beber do pão e das lágrimas da angústia. Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Salmo 42, verso 4. O salmista se lembra que era no templo que o Deus os visitava. Ali ele sempre estava. Era no templo que sentia uma nuvem de glória descer. E assim o Senhor visitava o seu povo. Agora o templo era só escombros. Tudo havia sido destruído. Já não se cantava o cântico de louvor a Deus naquele lugar. Porque estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Verso 5. A alma batida pela ausência do Senhor, mas conservando a esperança. Podemos ser exilados em nossa terra, porque somos povo de Deus, e quando dele nos afastamos, nos tornamos exilados. Sem a presença do Senhor, somos templos em ruínas. Não encontramos a corrente das águas e vamos beber de nossa lágrima e comer o pão de dores. Quando nos afastamos do Senhor e nos lembramos disso, sentimos a nossa alma se derramar. Vamos nos lembrar de que um dia estivemos na casa do Senhor e com voz de alegria o louvamos e com os irmãos festejamos a sua presença. Vamos nos lembrar do primeiro dia em que estivemos em sua presença, da alegria que sentimos. Mas afastados, vamos sentir que há entre nós e ele um profundo abismo. E este abismo nos leva a um outro abismo chamado pecado. Exílio quer dizer distância do amor do Pai. A tristeza é o nosso exílio. Em breve vai ter fim. Talvez não seja nesse exato momento, mas Deus vai restaurar a nossa alegria, porque Ele nos ama. Confiemos em Sua palavra. Nessa vida vamos passar por tempos de tristeza e de afastamento, mas esse tempo é temporário. A tristeza e o afastamento não vão dominar toda a nossa vida. A alegria de Deus é mais forte e vai nos restaurar. E um dia a tristeza vai acabar para sempre. Em Jesus vamos ter sempre uma esperança, mesmo na tristeza mais profunda. E Ele assim nos falou: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. João 16, verso 20. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando
e que nós possamos estar diante dele em espírito e em verdade, em louvor e adoração, porque ele é digno de toda a nossa adoração. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um bom dia, na paz do Senhor. Amém, meu Deus.